Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resenha com Hilário, sempre trazendo conteúdo de muito valor do futebol de base aqui no Brasil, da iniciação ao profissional. E hoje eu trouxe um treinador que fez história novamente com a equipe Flamengo de Guarulhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Eles acabaram sendo eliminados pelo Palmeiras nos pênaltis. É com muita satisfação que eu trago um amigo de infância, professor o Alisson. Agora foi, meu irmão. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, irmão. Cara, eu quero agradecer pelo convite, primeiramente. Desejar uma boa noite para quem tá e vai ver o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É um prazer enorme estar aqui com você. Discorrer sobre o assunto do futebol, sobre o que aconteceu na Copinha. Vambora, obrigado pelo convite. Parabéns, muito feliz. Aconteceu a nossa reunião. Tenho uma gratidão muito grande pela sua vida, irmão. A primeira palestra que eu fiz num clube na nova profissão de coach, né, de parte de mentalidade no futebol, foi no Flamengo de Guarulhos Sub-17, né? Sim. Acho que há 2 anos, se eu não me engano, que você também tinha feito um trabalho lindo lá. 2023. 2023, então há 3 anos. E foi a minha primeira palestra como coach, como mental coach. Então, muito obrigado e vamos desenrolar. Eu costumo dizer que é importante você estar acompanhado de boas pessoas, de bom coração, né? A gente se conhece desde pequeno, né? Era quase vizinho. Então, não foi nem abrir as portas, foi oportunizar alguém que a gente sabe que tá no mesmo caminho que a gente, que é um caminho duro, árduo, mas a gente tá ali para plantar boas sementes e eu tenho certeza que aquele dia, não só eu, mas todos os meninos saíram dali abençoados com a palavra que saiu dali. Fera demais, irmão. Meu irmão, não tem como começar o podcast sem perguntar aquele corte viral da Cazé TV lá, que você tá ali conversando com um dos atletas, com o atleta Thiaguinho, do Flamengo de Guarulhos, numa pedida de tempo. O que aconteceu ali? Explica. Cara, viralizou, mas vamos lá, por partes aqui, né? Jogar contra o Palmeiras sempre é muito difícil, não só contra o Palmeiras, quanto todos os times grandes. Então o nível de tensão, ele fica lá em cima. Seja pro treinador, pro jogador. E você vai tentando tirar o melhor do jogador, orientando, às vezes dando broncas, para que ele consiga manter um nível de concentração alto. O jogo tava numa pegada muito grande, quem assistiu o jogo viu. E o combinado nosso de vestiário na semana era uma determinada situação que deveria acontecer tanto com ele quanto com os outros atletas. E quando ele teve as oportunidades de pegar a bola, ele acabou não fazendo. E não é nem porque pipoca ou alguma coisa, não, é muito difícil. Eu sempre falo isso, né? Quando vai criticar um jogador, tem que ter muito cuidado. Porque lá dentro é difícil de jogar. É difícil de você fazer acontecer, ainda mais contra o Palmeiras. E no momento que eu fui falar com ele, talvez ali num momento ruim, o modo dele olhar, o modo dele falar, acabou que na hora eu falei, pô, vou ter que me impor aqui, porque é o seguinte, eu não posso perder ele. Mas a cobrança, quem viu, é uma cobrança, óbvio, ele tendo entendimento que eu era o treinador, ele tem que me respeitar, mas eu sei do nível do jogador também que eu tenho, e é por isso que eu falei, não, você tem que fazer diferente, você não é um jogador comum. Então faz o que foi combinado e faz mais do que você pode, porque ele tem condições. O Thiaguinho é um baita de um jogador, então foi isso que aconteceu ali e acabou que viralizou, porque pegaram na hora H logo a cobrança, né? Mas o mais legal desse corte, da viralização, que foi justamente isso, né? Você tava cobrando pra ele ser um jogador melhor, pra colocar a bola no chão e driblar e tudo mais. E ele meio que resmunga ali, né? E também entra, o Alisson, a questão da hierarquia, né? Pô, você é o chefe. Isso em qualquer organização, né? Em qualquer empresa. E o futebol não é diferente, né? Como que você vê isso? E se tratando de atleta de base sub-17, sub-20, a gente sabe que é uma fase aí desafiadora aí para trabalhar com atletas e tudo mais, e tem que ter o pulso firme, né? Eu aprendi cedo a questão da hierarquia, né? Não é nem só no futebol, mas quem não entende hierarquia, geralmente não tem sucesso na vida. Respeitar, entender quem hoje está maior ou está acima de você é muito importante. No 17, é menos embate, né? No 17 eles ainda observa mais, fala menos, se permite ser corrigido. No sub-20 já é uma batalha grande, porque o menino ele tá num mundo que, pô, tá chegando a minha hora de... Tá quase terminando o sub-20, eu vou ter que chegar no profissional e eu preciso entregar o melhor e às vezes dentro de casa tá faltando alguma coisa, então tudo isso você tem que ir gerindo ali com os meninos, né? No caso do Thiaguinho,
Cara, se você... Não sei se você já teve a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, mas o Thiaguinho é de uma educação absurda. Um cara que, assim, ele é olho no olho, foi um caso à parte ali mesmo. Mas eu tenho poucos trabalhos, assim, de ter essas brigas com jogadores, de mostrar pra ele que ele precisa entender que tem uma hierarquia. Geralmente eu já me imponho pra que eles todos venham entender que, assim, tem um comandante e vai ter que seguir daquela maneira. Eu acho que a frase que eu uso muito é Deus está no barco. Quando eu permito Deus estar no barco onde eu estou, ele tá guiando tudo. Só que eu sei que eu preciso de remar. Não adianta só pedir pra ele estar no meu barco. Então, quem começa remando sou eu. Então, eu deixo bem claro pra eles, ó, Deus tá no negócio. Eu vou remar. Quem for vir, só tem que vir remar junto. Pra estar na mesma sintonia, no mesmo pensamento. Muito bom, meu irmão. E pra você estar aqui hoje na minha frente, né? Eu tava conversando com o Raulzão, né? Que foi destaque na Copinha aí, fez alguns gols e tudo mais. E o Raul também, um atleta que eu conheço desde o Sub-8, né? Tem uma história muito linda com ele e tudo mais. Muito feliz pela Copinha que ele fez. E eu perguntei, como é que é o Alisson, o Lalo, meu amigo de infância, meu irmão? E tal. Ele falou que você é louco, meu irmão. Paizão, paizão. Então esse é o tipo de profissional que eu busco trazer aqui. Lógico que quem ama, cuida e dá limites e cobra. Isso é o treinador também e a vida, né? Tudo que funciona na vida é organizado, tem uma organização, né? Tem regras a ser seguidas. Sim. Todos os clubes, né? Grandes, é organizado, né? Veja bem, eu tenho um ponto de vista sobre isso. Quando você tá num clube grande, naturalmente é uma troca meio que justa. O atleta, ele sabe que ele vai ser oportunizado, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ter uma boa estrutura. Isso, naturalmente, eles conseguem se organizar. No time considerado médio ou menor, é muito difícil você conseguir ter essa troca com o jogador. Então, a minha cobrança, ela vai até um ponto que eu entendo que, assim, eu tô fazendo bem pro menino. Você entendeu? Eu tô elevando o nível dele. Seja mental, físico, técnico, tático, eu tô elevando esse nível, né? E é o que você falou. O menino, ele precisa entender que ele tá sendo cobrado por alguém que ama ele, que gosta dele. Que na hora que tiver dando merda, o cara vai estar lá e vai falar, não importa, dando certo ou dando errado, eu vou estar lá. Aconteceu um episódio, a gente fez um amistoso contra o Corinthians, e a gente começou bem, bateu uma bola na trave, 2 bolas na trave, pô, do nada virou o jogo, 1-0 Corinthians, 2-0 Corinthians, 3-0 Corinthians. No outro dia de treino, a gente promoveu uma reunião, um feedback, conversar sobre o jogo, e um dos nossos atletas falou assim, pô, parece que quando a gente perde, nada presta. Aí, na hora, eu falei, parou. Eu não sou do tipo, e nosso trabalho não é do tipo que olha e fala assim, ó, ganhou, você é o melhor do mundo, perdeu, você é o pior do mundo. Não. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio para que eles entendam que é uma troca boa, de alguém que tá ali lutando por um ideal. Como eu digo, eu também tenho um sonho, então nunca que eu vou fazer metade do que eu posso. Eu vou sempre fazer o máximo, e isso inclui eles também entregar o máximo deles. Então, é legal a gente ter essa troca sempre com eles de, ó, vai ter cobrança, mas tenha certeza que não tem nenhum traíra ali, não tem ninguém que vai fazer as coisas erradas com você nos bastidores ali, entendeu? E o clube menor, querendo ou não, o que ele pode oferecer principalmente é uma visibilidade, né? Né, Alisson? Como é que você vê, por exemplo, a campanha desse ano e a sua campanha de 2023 lá no Sub-17 de fazer bons jogos contra, por exemplo, o Sub-17 eu acompanhei contra o São Paulo na época, que é uma das melhores bases do Brasil. Agora na Copinha contra o Palmeiras, que também dispensa apresentações aqui do trabalho que vem fazendo na base. Como é que vocês enxergam isso? Como é que o atleta... E como é que você tira essa motivação do cara, né? Eu comecei no Sub-15, né? Fiz União Mogi na época, depois fui pro CATS, que hoje não existe mais, que era o Diadema. E entramos no Flamengo, a gente conseguiu uma sequência de 3 anos consecutivos chegar nas quartas de finais do Campeonato Paulista. E eu comecei a entender que você precisa de vencer. Você tem que formar, mas você tem que vencer. Eu digo que é melhor você formar vencendo do que você formar perdendo. Você vai perder normal, você tem que saber lidar com isso. Mas vencer não é difícil. Você vê aí, você dá bola também. Tem, às vezes, um time com 80% de posse de bola, 1000 bolas na área, no gol, o jogo terminou 1-0 pro adversário. Vencer não é difícil, vai acontecer uma hora ou outra com todo mundo. Ser vencedor já é muito difícil, porque é algo que você tem que perseguir. Não dá pra você acordar e falar, hoje eu não quero. Não, é todo dia. É uma constância absurda. E eu coloquei isso dentro do meu coração. No primeiro ano de Paulista de Quartas, eu trabalhava em 3 empregos.
Eu abri mão de 2 e falei, eu vou focar só no Flamengo e vou fazer o Campeonato Paulista. No primeiro ano deu já honrou. A gente já chegou numas quartas de finais. Ficamos entre os 4 melhores, assim, no que diz respeito ao geral. Segundo ano aconteceu, aí você, como você já fez um ano, você já pega um pouco mais de experiência. Aí eu migrei, eu falei, pô, agora vamos fazer o 20. No 20, eu entendi que não tem um jogo fácil, irmão. Não tem um jogo fácil. Não dá, você não consegue entrar e falar assim, olha, aquele time, não, todos os jogos são difíceis. Só que o jogador vencedor, ele sabe que ele vai pro jogo não é pra jogar, ele vai pra vencer. Né? Então, a estratégia da Copinha era essa. Eu tinha acabado de ser campeão da Paulista Cup, né? Números maravilhosos, graças a Deus a gente trabalhou bem. Na Copinha, a gente pegou uma das chaves mais difíceis da competição. Quem foi assistir lá, não tem como você olhar e falar assim, esse jogo era mais fraco. É só jogo difícil. Então a gente adotou a estratégia do quê? Vamos jogar pra vencer. Porque jogar por jogar, a gente ia ser mais um na chave. E a gente sabia que as 3 potências que veio pra chave ia vir pra quê? Vamos classificar. E até recebi mensagem de pessoas falando, cara, vai na manha, porque tem times melhores que o seu time. Eu falei, tá bom. Só que eles não vão enfrentar um time que quer vencer, eles vão enfrentar um time vencedor. E a mentalidade contra o Palmeiras foi a mesma. A gente foi pra competir sendo um time vencedor. Quem viu o segundo tempo, viu que assim, a gente não abriu mão de jogar, de colocar nossa ideia, de colocar aquilo que a gente pensa. E o mais importante é que eles entendam isso, né? E eles entenderam. Irmão, você tocou num ponto muito importante sobre o que é mais importante, né? Formar ou ganhar. Só que ao mesmo tempo, se o cara não ganha, ele não ganha visibilidade e não consegue ir para um clube maior para que isso vai ser bom também para o Flamengo de Guarulhos, que vai ter com a participação de clube formador, etc. Como é que você vê isso? O ganhar? Cara, eu mudei muito o meu conceito dessa sua pergunta, assim. Pra mim, ganhar era tudo. Tudo. Mano, futebol tem que ganhar, tem que ganhar. Quando você vai conhecendo pessoas, você vai ficando também mais velho, você vai conhecendo mais gente de muito mais tempo no futebol. E uma coisa que eu sempre tenho comigo é assim, mente aberta, coração aberto pra entender. Não tem a verdade absoluta. Eu digo que assim, é melhor você formar vencendo. Seja nos menores até os maiores. É muito melhor. Porque você precisa mostrar pro garoto, seja ele com 11, 12, 13 anos, que ele precisa de ser um vencedor. Né? Porque quando ele chega lá em cima no 20, a batalha ela é gigantesca. E não tem espaço, realmente não tem espaço para perdedor. Quando eu tô falando de perdedor, nós não estamos falando de um cara que ele perde e ele acorda no outro dia já numa vontade tremenda de vencer de novo. Nós estamos falando daquele cara que, ele perdeu e tanto faz. Então, eu prefiro sempre mostrar para um garoto. Eu também sou coordenador em outros trabalhos, né? Então, eu trabalho também com 11, 12, 13, essas idades. E eu sempre vou tirar o máximo do garoto, respeitando cada idade. Então, por exemplo, um menino sub-11, você não vai matar ele pra ele vencer, 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 vencer. Deixa ele à vontade. E ele vai despertar dentro dele algo natural que é, pô, eu gosto de jogar futebol e gosto de vencer. Tô formando, você tá trabalhando com as capacidades dele, você tá montando, ajudando a montar um bom jogador e vai despertando nele naturalmente a vontade. Pô, eu quero jogar, mas eu quero vencer. E você vê isso nos grandes. A mesma liberdade com... Uma ambição também, né, irmão? De conquistar. A mesma liberdade que dá no time grande, se dá também no pequeno. A diferença é que no grande você vê um moleque sub-11, ele quer jogar bola, ele se diverte, mas ele tem uma ambição de vencer o jogo. Quando você vai ver, esse mesmo menino no sub-11, ele chega no sub-20, ele é um vitorioso. Ele é um vitorioso, ele tá nas melhores prateleiras, ganhando bem, podendo mudar a vida da família dele, a vida dele. Então eu acho que dá pra andar junto. Dá pra andar junto. O discurso pra mim de tem que formar e esquecer o resultado, eu acho ele perigoso. Eu acho ele perigoso. Eu acho que, assim, putz... Você vai formar o quê? Você entendeu? Eu acho perigoso. Não sou o mais especialista pra falar sobre isso, mas é o que eu penso analisando e estando mais próximo da minha realidade, entendeu? Muito bom. Meu irmão, você falou que você trabalha em outros projetos com crianças, né? Mais jovens aí, 11, 12, 13 anos. Como que é a relação com o pai? Do que você tem vivenciado nessa vida aí, no meio do esporte e tudo mais? Qual que é o seu melhor conselho para um pai de atleta que está nesse caminho, nessa jornada longa aí até o profissional, que a gente sabe que o futebol não tem espaço para todo mundo, né?
Ele é um restrito. Então eu sempre bato na tecla de usar o futebol como meio e não como fim. Sim. Ainda que o cara se torne profissional de um clube grande, ainda é meio, não é fim, porque uma hora ele vai aposentar. Então ele tem que se desenvolver integralmente e aprender os recursos internos que ele vai poder aplicar aquilo ali na vida dele. Como é que você vê hoje, tendo em vista o tanto de briga que tem entre pais, o tanto que pais atrapalham os seus filhos dentro do clube? Muitas vezes a gente tem relatos de atletas que são mandados embora de clubes grandes por conta do comportamento dos pais. Como é que você Olha, é uma enxerga isso? pergunta maravilhosa. Eu ouço, eu vejo até as pessoas que vêm aqui quando você aborda esses assuntos. Acho que todo treinador, ele tem um entendimento do que precisa de ser feito. Eu só vejo que é o seguinte, eu acho que o pai, ele não entende que ele tá no ciclo. Eu vejo que ele entende que ele põe o filho dele num ciclo, só que ele não quer estar no ciclo. Ele pensa só no filho dele. Veja bem, o que nós estamos vendo das brigas, pra mim é um absurdo. Né? Tipo assim, é um absurdo porque a partir do momento que você gera um ambiente ruim pro menino, você, sem querer, tá atrapalhando ele no quê? No desenvolvimento de um bom ambiente. E assim, ninguém cresce em mau ambiente. Ninguém cresce em mau ambiente. Então, eu não sei nem se é falta de educação, eu acho que é falta de entendimento. A gente sabe que a cultura brasileira, ela tem vários déficits. Vários. Tem gente que ela já tem, desde pequena ela entende, aí quando ele vira pai, ele continua no caminho certo, só que tem gente que não entende. E aí ele coloca o menino achando que o menino vai vencer e vai dar muito dinheiro. Eu acho que tá sendo esse o grande problema. Muito novo pegar e falar assim, ele vai mudar minha vida. E aí você acaba que você vira um estrategista. Pode olhar no campo, não sei se você já analisou isso. As torcidas, antigamente era torcida. Antigamente tinha xingo, às vezes tinha uma briga, outra. Hoje é um esquema armado dentro do campo. Eu falo isso lá nos trabalhos. Eu peço para meus treinadores observar. Observa para arquibancada e veja com outros olhos. Não é mais igual antigamente. Agora o esquema é armado. A gente sabe os pais de tais que vão estar junto, os pais que vão falar mal, os pais que ficam esperando uma brecha, os pais que estão loucos pro treinador errar. E nenhum deles tá em união para tipo assim, vamos pedir a Deus que a gente venha ter um bom ambiente, para que os meninos não venham se machucar. E no final, sair todo mundo feliz. Então, hoje virou um ambiente de guerra, onde o menino precisa se destacar para ele ser visto. Eu acho que é por isso que, infelizmente, e tô preocupado, eu vi que a federação tomou algumas decisões, mas ainda tô preocupado, eu acredito que esse ano vai ser um pouquinho pior. Caraca. Eu acredito. Eu tive um jogo, Manuel, que eu desci, geralmente eu não fico dentro do campo, eu fico de longe olhando. Eu desci, eu olhei pro olho dos pais e falei, meu, vocês estão no mundo da lua. Cara, jogo de sub-11, acho que a maioria conhece, eu trabalho na Ace Sports Academy, mandar um abraço até pros professores, pro Guilherme. Jogo de sub-11, irmão. Pô, quando eu olhei, eu falei, não, isso aqui não é um jogo de sub-11. É um jogo de sub-17, de sub-20. Os dois treinadores, até o nosso, até depois conversei com eles, assim, uma guerra entre eles e lá em cima uma guerra, um xingo, e o árbitro também não conseguia. Terminou, só falei assim, gente, com todo respeito, hoje eu tô saindo daqui envergonhado com o que nós estamos ofertando pro futebol. E o futebol, ele é lindo, mano. O futebol, ele é lindo. Se você olhar, o futebol só traz alegria. Mas as pessoas estão conseguindo trazer pra um lado ruim e, assim, eu tô bastante temeroso. É que o futebol, o pai de jogador não pode ser torcedor, né? O futebol, ele já é emocional, aí tem a sua criancinha lá. Isso que você fala, só piora, irmão. Em 2009, eu era professor de sub-7, sub-8 no futsal, depois no campo Sim, 10 e sim. 11. As coisas aceleraram, o futebol tá muito precoce, o futebol de campo tá começando no sub-10, nos campos reduzidos, tem campeonato de todas as idades, antigamente não era assim, né? Era só Sim, ímpar, sim, era só 11, 13, etc. E os pais vêm nessa emoção enorme, né? E arrumam briga e tudo mais, o que me deixa triste é isso. É comum, tem sido comum, né? Mas isso não Comum. é normal, não, a Comum e gente não pode corriqueiro. normalizar. Comum e corriqueiro. Teve um episódio aqui que eu não vou lembrar o nome do garoto. Ele comentando sobre isso também. Ele falou da importância que ele sempre passa para os pais como tem que ser feito. E essa é uma dica também, que eu sempre falo. É melhor você ir tendo reuniões com os pais e conversando, tentando mostrar o caminho, do que você permitir chegar na hora H. Porque quando chega na hora H, é uma coisa que você não controla. Lá no campo você não controla, não adianta. E ser torcedor
é você torcer por algo, por alguém, por alguma coisa, né? Isso, os times do nosso coração, a gente já faz quando a gente vai no estádio. Por isso que eu falei do ciclo. O pai, ele coloca o menino numa escola e ele não entende que ele entrou num ciclo. Ele já não vai viver mais a vida do torcedor que vai no estádio, pagar ingresso, falar um monte. Já era, ele entrou num Se ele ciclo. agir como torcedor, ele vai cometer um monte de erro e vai traumatizar o filho dele. Exatamente. E Vai atrapalhar. envergonhar o filho dele, vai atrapalhar, Fechar portas. fechar portas. E o podcast é uma ferramenta educacional, esportiva, mas educacional, para o pai de atleta assistir isso aqui e ter a sabedoria e entender que a gente não está falando mal deles. Na verdade, a gente está formando, porque aprender é mudar o comportamento, né? Exatamente. É pegar a sabedoria de tantos profissionais. Você é o episódio de número 27, que fala sempre a mesma coisa, profissionais sérios que vivem e respiram futebol de base no Brasil, nos grandes clubes, nos menores, no futsal, no campo, coordenadores de base, falando, olha, o caminho é esse. Então o pai só vai errar se quiser, pai, pelo amor de Deus, né? Exatamente. E pra você ver que loucura, né? Você pega 17, 20, já é uma época que os meninos estão mais responsáveis. Então o pai acaba não indo muito. E aí você vê, assim, eu vou falar pra você, o ambiente do sub-20, ele é uma paz. É triste também, né? Tem um outro lado também, quando eu era treinador e eu vejo isso também. Os pais acompanham no futsal, vai, do sub-7 ao sub-13. Do sub-14, 15, Esquece. já não tem ninguém assistindo, é só o treinador e os meninos. Isso. E é uma paz, mas aí deixa de ter o torcedor, né? O apoio familiar, né? Não sei se você... É pra você ver, ó. O sub-20 ele é feito sexta-feira agora, né? O Campeonato Paulista geralmente agora é de sexta. Então, eu não sei se é uma jogada da federação, se eles querem também. Mas, por exemplo, um pai não vai num jogo de sexta-feira, 3 horas da tarde. Tem como. Tem sempre um pai ou outro que, graças a Deus, conseguiu ter uma boa condição de vida, mas não acompanha. Os menores, ele já é feito num domingo, por exemplo. Tem Campeonato Paulista no domingo, 3 horas da tarde. Aí você já corre vários riscos. Tem pai que infelizmente bebe. Aí ele chega 3 horas da tarde, o cara já tá como? Às vezes já com um monte de coisa na cabeça. Aí é o estopim. Acontece uma coisa lá na hora, você vê, por isso tá dando essas confusões aí nos estádios, né? Caraca. É complicado. É um cenário onde eu acho que tinha que juntar todo mundo. O jogo sub-20 também, Alisson, ele também é mais organizado, é o que você falou, pode ser Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, é estudado, é setorizado, não envolve tanta adrenalina, né? Os aspectos físicos não determinam tanto, igual é no sub-13 e tudo mais, que o menininho sai driblando ali com facilidade, né? Então muda também, o aspecto não sai gol com facilidade, você vai assistir 2 tempos para sair um gol, né? Nos menorzinhos, eu até converso com meus treinadores lá, eu falo, aonde o lado do campo que a bola tiver mais tempo vai sair, o time geralmente vai vencer. Então tem algumas estratégias nos menores. Nos maiores, você falou do jogo contra o Palmeiras. Eu fui dormir 2 horas da manhã naquele dia do jogo. Eu estudei o jogo do Palmeiras, eu assisti o jogo contra o Vitória dele 6 vezes. Cara, fiquei igual um doido, era meu tablet, meu notebook, televisão, e eu dentro do hotel e falei, cara, eu preciso saber tudo. Tudo que ia acontecer ali do jogo, eu conseguiria entender. A única coisa que eu não podia controlar era o individual. O drible. Não adianta. Isso daí é uma coisa que você vê o sorriso ali, ele pega uma bola e já dá um domínio orientado, meu zagueiro, putz. No outro ele já tira de novo e aí é diferente, já é o dom do menino. Mas no 20 é um jogo que você, assim, se você quiser, você iguala no que diz respeito às ideias, a trabalho. Eu penso muito isso. Não dá pra você entrar numa guerra sem conhecer. E ser vitimista ou se achar coitado, o time dos caras é muito maior. Por exemplo, o Palmeiras é maior. Eu vou ficar lamentando que o Palmeiras é maior? Eu tenho que tentar. Foi o que a gente fez. Falei pros meninos. Beleza, todo mundo sabe que nós vamos pegar o Palmeiras. O que o pessoal tá esperando? Que a gente perca? Beleza. Mas o que a gente tá esperando? O que a gente pode fazer? O que a gente pode estudar? Que a gente pode... Então, assim, foram horas e horas de estudo e os meninos também. Os meninos, você falou do Raul. Cara, o Raul sabia quem era o zagueiro dos caras. O Raul sabia e, assim, se você for olhar, ele relou poucas vezes na bola. Mas a que sobrou, ele fez. Não desistiu, porque ele sabia que uma hora ia acontecer. Entendeu? O cara que tava ali, ele tava inteiro, de corpo e alma. Em cima de estudo, em cima de trabalho, em cima de dedicação. Não foi um jogo, quem olha e vê aquela atmosfera, acha que, puta, os caras teve um bom dia, um dia de sorte.
Não foi isso. E eu costumo dizer isso, eu já enfrentei várias vezes os grandes. Deus me abençoou com algumas vitórias, né, grandes contra eles, mas nenhuma delas foi na sorte. Sempre foi com muito trabalho, sempre com muito estudo, que é uma coisa que eu acredito sempre. É a preparação, né, meu irmão? Sim, tem A que ter. sorte encontra a gente sempre trabalhando, Trabalhando. né? Não E vai tem que ser, ser, não vai ser em casa. tem que ser. Muito bom, meu irmão. Meu irmão, você tava falando aí, tava passando um filme na minha cabeça aqui, irmão. Eu no Vasco da Vila Galvão, seu pai, velho. Eu acho que ele era auxiliar ou técnico do Vasco da Vila Galvão. Eu tinha 5, 6 anos de idade, irmão. Meu pai era o treinador do Vasco. Era o treinador do Vasco. Até perguntei pro meu irmão, pra minha mãe, meu, ele era preparador físico, ele era massagista, ele era... porque eu era muito novinho, né? Sim. Ah, meu pai... E você trilhou os mesmos caminhos do seu pai, pô? Difícil falar do Ari, o apelido dele era Marrom, né? Difícil falar. Meu pai é o seguinte, foi a grande perca da minha vida, assim, né? Eu tento ser um pai pros meninos porque eu perdi o meu muito cedo, então tem hora que eu paro e falo assim, pô, acho que se eu tivesse meu pai aqui pra me dar um conselho, pra falar um negócio, ia me ajudar muito. Meu pai era do futebol, de várzea, a vida inteira. Em Guarulhos não tem ninguém que não o conheça. Trabalhando no Vasco, trabalhando no Artblock também. Só que eu não era do futebol, né? Quem era do futebol era meu pai e meu irmão, o Pretinho. E o Pretinho era um craque de bola, que não quis. Joguei muita bola com o Pretinho Ele não quis. no campinho. Isso, eu mesmo não... E não sei, mas os caminhos foram me levando por algo tão natural assim na minha vida. Quando eu vi, eu saí da faculdade, já fui para educação física. Quando eu vi, eu já estava trabalhando num projeto Futurança, que a gente conhece em Guarulhos, é um dos pioneiros, um dos primeiros. Do Futurança já para um clube. Quando eu vi, eu parei e falei, cara, eu virei meu pai buscando um alto rendimento profissional. Caraca. Quando eu vi, eu já estava fazendo tudo que ele sonhou, tudo que ele desejou, e aconteceu natural. Não foi forçado, não foi ninguém falando para mim, você tem que ser igual ao seu pai. Foi natural. Sem Foi forçar. muito natural. Muito legal você falar isso, porque eu também fui pro futebol no acidente, irmão. E depois eu puxei pra pensar, lá no campinho, quando eu era sub-13, eu já era técnico da Capace sub-15, que era o Isso, Renatinho, meu irmão e tal. Eu era o isso. técnico dos moleques mais velhos, 2 anos, né? Aí eu colocava, tirava e me colocava no jogo. Ó, ali, pra você ver, né? Eu vi que você trouxe o Dinho aqui, mandar até um abraço pra ele aí. É um parceiraço nosso. Ali a gente tem o Dinho, hoje eu trabalho no meio também, você também saiu dali. E se você ver, assim, da nossa região ali, bastante gente trabalha com futebol, assim. Tenta colocar o futebol como uma ferramenta para ajudar, tanto pelo meio social, quanto pelo meio profissional, né? Então a gente vê hoje o Vasco da Vila Galvão com um projeto social ali, continua ainda. Você vê o Santa Cruz com o Du hoje, que tem um projeto social. Você vê o Futurança, que ainda tem um projeto social. Então o nosso meio ali onde a gente nasceu, eu fico feliz até de falar isso, porque não é um meio morto, não é um deserto. O futebol ele continua sendo uma ferramenta. né? Passou pela sua mão, passou pela minha, e vem passando por outros, e o mais legal é ver que dali as crianças têm conseguido ter um caminho para seguir. Entendeu? E o futebol é um meio, né? Que não você falou, ele é um meio, ele ajuda demais. Irmão, e até emociona, arrepia de falar, né? Porque a gente veio de área periférica, né? Sim. E tudo mais, né? E são escolhas e convicções que nós tomamos e seguimos, né? Porque muitos amigos dali também foram pro crime, né? Sim. Foram clonar cartão, enfim, entraram no mundo das drogas e tudo mais. E hoje tá aqui em Alphaville, gravando um podcast ajudando famílias no Brasil todo, é fruto de decisão, de convicção, de sementes boas e de dizer não pra um monte de coisa também, né? Mano, eu vou te falar, novamente eu vou te parabenizar Nossa. pelo que você vem fazendo. E assim, esses vídeos, ele vai rodar também, como todos os episódios rodou. E assim, ó, tudo é escolha. Não tem jeito. É óbvio que o pai, a mãe, a família ajuda muito no caminho. Mas tudo é escolha. A gente sabe que a gente veio bem do periférico mesmo. Periférico. E assim, nós nunca pensamos em ser pequeno. A gente, por mais que estava livre, nós iríamos chegar. De uma maneira ou de outra a gente ia fazer acontecer. Porque o que arde dentro de nós é muito maior do que a gente, né? De querer fazer as coisas certas. De ver e ter a oportunidade, às vezes, de quebrar uma casinha e não quebrar por causa de princípios, né? Não sou muito de ficar falando de religião sobre essas coisas, mas assim, eu tenho Deus como minha base, assim. Então tudo que eu aprendi de comportamento eu aprendi diante de Deus. Então eu não vou ferir os meus princípios de maneira alguma. E eu aprendi que fazendo as coisas certas,
com o tempo acontece, cara. É. Com o tempo acontece. E quem, infelizmente, você falou de amigos, a gente perdeu vários. Eu mesmo perdi vários pra esse mundo aí, dessas loucuras. Mas também sei que a maioria foi por opção também. Não, o cara escolhe, né? Então não tem muito o que fazer. O cara quis aquilo ali, quis um lado mais fácil. Na minha cabeça era assim, eu vendia sorvete lá no Vasco, dos 6 aos 15 anos e tal. Eu falei, pô, a vida ela já é batalha aqui, mano. Minha família é do Nordeste, a gente Sim. veio e tal, que não sei o quê. Se eu for por esse caminho da droga, eu vendia sorvete no Vasco da Vila Galvão com 7 anos, os caras usando droga, Sim. cheirando, bolando um na minha frente, pô. Ali eu tomei decisão, eu nunca vou usar droga na minha vida. Ali eu tomei decisão. Por quê? Pô, minha vida ela já é... Vou vencer, mas é luta, né, irmão? Sim. E esse E aí, caminho... se eu for esse caminho, é certeza que eu não vou dar certo, né? Então, isso é até importante você falar, até pra questão de atleta também. Eu sempre falo pra eles, eu falo, não dá pra viver duas vidas. Atleta não dá pra viver duas vidas. Essa vida aqui... Porque o futebol hoje ele tá mais próximo, é perigoso isso hoje. O futebol ele tá próximo dessas pessoas, assim, você pode ver, tem um monte de MC que tá no meio do futebol, tem MC que é empresário. O mundo da ostentação tá no meio do futebol hoje. Então o atleta ele precisa tomar muito desse cuidado, do caminho que ele vai trilhar. Porque esse é um caminho perigoso, um caminho que talvez ele vai te dar algo aqui, só que ele vai tirar ali, né? Então você pode ver, os caras de sucesso não tem jeito, são caras que abdicou de muita coisa, abriu mão de muita coisa pra colher, pra plantar e colher lá na frente. Então os atletas têm que entender isso. Cara, é um tempo que você passa meio que vivendo algumas renúncias, mas depois você colhe o 100% do melhor de Deus pra sua vida. Adiar o prazer imediato para você ter um benefício lá na frente. Sim, sim. E é a escolha. Exatamente. Muito bom, meu irmão. Meu irmão, momento gratidão. Você sabe que a gratidão, já comecei aqui o episódio falando que eu sou grato pela oportunidade de ir lá no Flamengo de Guarulhos. Vamos ver agora com o livro. Acabei de compartilhar com você, tive a oportunidade, a felicidade de assinar com uma das maiores editoras do país. Em breve o livro vai estar pronto. Quero ir lá palestrar de novo, com o livro em mãos agora. Fruto de muito trabalho e visualização também, que eu falei no dia lá, de palavra, de visualizar, de plantar sementes boas. E a gratidão transforma tudo que nós temos em mais do que suficiente, né? E quando a gente agradece, as bênçãos de Deus, a graça desce, né? A graça merecida de Deus desce para sua vida e você tem um coração grato, tudo flui melhor, né? O que vinha é lucro, porque você já está grato, né? Então, vou agradecer aqui os patrocinadores do canal, inclusive... O pessoal toma creatina lá no Flamengo de Guarulhos? Tem que tomar, atleta tem que tomar, né? Não tem pra onde fugir. Mas o legal é que a creatina não é só para atleta, meu irmão. Toma aí. Agora, você sabia que pode agora tomar creatina em goma? Deixa eu ver. Papai. Você sabe que a creatina é o suplemento mais estudado do mundo? E ele é indicado para todas as pessoas. Existem inúmeros estudos falando dos benefícios da creatina. E geralmente é em pó, né? Mas agora vem essa tendência dos Estados Unidos. Bom, né? Maçã verde aqui. Cara, gosto. Muito bom. E tiro... Pra quem sempre tem aquele negócio do docinho depois do almoço, pode tomar 2 porções de creatina. Essa é top. Que vai ajudar muito. E se você que está assistindo esse episódio, você pode pesquisar. O suplemento esportivo mais estudado do mundo é a creatina e só tem benefício para todas as pessoas, não somente para atleta. Então, eu vou deixar aqui, patrocinador do canal, agora você pode, AGP, tomar creatina saborizada, em goma, fácil. Eu vou deixar aqui ou no QR Code ou no link do vídeo. Resenha 10, você vai ter um cupom de desconto de 10%. Então, eu tô falando, não consigo comer ainda, mas já você fala. Fala pra você, legal. Tem gente que não é muito chegar no pozinho, essa daí, top. E é só benefício, creatina é só benefício. Isso aí, meu irmão. E agradecer também o patrocinador do canal, Dr. Vlácios Marangos, estou aqui comendo a creatina, que é um dos patrocinadores, e o doutor por devolver o meu cabelo, me deixar 8 anos mais novo. Doutor, você é o melhor do Brasil, muito obrigado pelo patrocínio do canal, por apostar aqui, por ajudar famílias, atletas no meio do futebol, e com certeza você vai ter muitos clientes aí também para voltar a ter topete e esse sorriso no rosto. Tamo junto, doutor Vlácios Marangos, você que está precisando de transplante capilar, não precisa mais ir lá na Turquia,
ficar sem acompanhamento e tudo mais. Tanto o acompanhamento que eu tive do doutor, a gente é amiga há 2 anos agora, ainda se tornou patrocinador do canal. Então, Dr. Vlas Marangos tem clínica lá na Ibirapuera, em Osasco. E é isso. E falando em... Eu tô precisando. Tá chegando, vou precisar, tá? Eu tava pior, pô. Ô, tem uma foto minha no jogo do Palmeiras, que choveu, né? Cara, não sabia que eu tava com tanta entrada assim não, velho. Aí, doutor, já conseguimos mais um cliente, doutor. Irmão, e falando de gratidão, quais são as pessoas e o que você é grato? Falando desse momento de gratidão. Primeiro a Deus, né? A Deus. Minha família, assim, eu sou muito apegado à minha família, minha mãe, meus irmãos. Nós somos 6 irmãos, né? 6 homens. Eles são tudo pra mim ali também. E tem muita gente por trás de muita coisa do que eu sou, né? Eu não posso deixar de agradecer ao Naldo Santos, ao Paulinho, ao Dula do Pinga na Cuca. Várias pessoas me ajudam no meu dia a dia, né? Ao Guilherme do Aces Sport. O Guilherme foi o cara que acreditou em mim no alto rendimento. Falou, cara, esse cara ele consegue, vai dar certo. E ele me moldou em muita coisa. Então, só tenho que agradecer as pessoas que sabem que estão no meu dia a dia. Agradecer hoje também ao Flamengo de Guarulhos, na pessoa do Carlos Soler, que novamente me trouxe pro Flamengo. Né? Eu sou guarulhense, né? Nós somos guarulhenses. Então, trabalhar na sua cidade... É muito gratificante. As pessoas olham e falam, pô, ele tá num time pequeno. Eu não sei qual que é o sentimento que eles têm, mas na minha cidade, eu tô no maior time da minha cidade, podendo ser liderança da minha cidade. Então, eu tenho maior gratidão por isso, por que Deus vem fazendo. E eu falo sempre, às vezes a gente orou lá atrás e hoje não tá agradecendo. E eu já agradeço, porque assim, eu sei o que eu era e eu sei onde Deus tem me colocado. Então eu tenho gratidão a tudo que eu tô vivendo hoje. Eu costumo falar que a gratidão também abre a chave das portas dos céus, né, irmão? Sim. Se você não é grato, tudo tende a acontecer na sua vida e você não enxergar, né? Sim. É justamente isso que você falou. Meu irmão, resiliência, né? A gente sabe que a resiliência é um dos recursos que o atleta tem que desenvolver, irmão. Em algum momento da carreira dele vai ter banco de reserva. Infelizmente tem as lesões, o famoso LCA que vem sendo muito comum nas bases e tudo mais. E a resiliência é a capacidade de reagir de maneira positiva aos momentos de adversidade da vida, né? E, em outras palavras, é aquela metáfora da massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce e tudo mais, e são os nãos da vida também, em forma de não da vida. Quais são os períodos que você achou que você não ia vencer, resistiu e acabou vencendo e se orgulha e é feliz por isso? Alguns dos atletas que você trabalha, geralmente eu sou muito curioso, assim. Quando eu descubro que tem um profissional, um coach, alguém conversando com os atletas, eu procuro entender também. E hoje aumentou muito a questão dos coaching e não é à toa, né? O trabalho psicológico hoje, para mim, é o mais difícil dentro do campo. Né? Por quê? Porque tudo se supervalorizou. Tudo. E eu vou falar pra você, é muito difícil, mas muito difícil. Você tem que o tempo todo só vencer, só vencer. Hoje, perder é uma coisa que não é mais normal no futebol. Você vê, perder os caras te matam. Não serve, não presta. Isso para treinador. Pro jogador, a resiliência é uma palavra que é difícil dele viver, mas é necessária. Porque você não vai passar só por momentos bons no jogo, não vai passar só por momentos bons na carreira. E aí, quando o cara ele encontra dentro dele a paz e o entendimento de que ele tá passando por um processo que vai deixar ele mais forte lá na frente, ele consegue suportar. Quando não, aí o cara ele sofre o dobro. Eu já tive casos de meninos que o cara lesiona, não tem paciência, quer voltar antes, loucura da Ansiedade. Ansiedade, e aí... Rompe de novo. Rompe de novo e, assim, mexe com todo mundo, mexe com a família, mexe com todo mundo. O cara, quando ele tá ansioso, tá, ele precisa muito daquilo, mexe com todo mundo. Então, assim, eu sou um cara que sempre digo, quando for algo que você não consegue dominar, peça ajuda. Peça ajuda. Eu sou um cara que, você é ansioso, não consegue ter a dominância da ansiedade, pede ajuda. Vai atrás de gente que vai poder te ajudar. E tem gente para ajudar. O trabalho que vocês fazem com esses meninos é muito importante. Na maioria das vezes, é um resultado positivíssimo pra gente. A gente vê lá o menino, às vezes ele é melhor até como pessoa. De chegar e falar, calma,
vai dar tudo certo aqui. E aí, às vezes, você não tem tanto tempo no campo, no dia a dia. E ter alguém específico para falar, para ajudar, é muito importante. Então, a resiliência, seja no futebol, mas na vida, ela é um dos pontos mais fortes do ser humano. Assim, quando ele tem, geralmente são pessoas de sucesso. Muito bom, irmão. E como que é pra você, irmão, tipo, ser treinador de um atleta e ver ele performar? Eu acredito que você foi treinador do Robson hoje, que se destaca hoje no Palmeiras, né? Bom jogador, muito bom jogador. Abracei lá depois do Ibrachini e tal e tudo mais. Como que é, assim, o seu legado que queima no seu coração, além dos seus objetivos individuais, né? Os coletivos ali com o Flamengo de Guarulhos, mas como que é pra você, enquanto treinador, ver atletas que jogaram com você e que hoje estão se destacando no cenário nacional? Pode trazer outros atletas também, pô. Não, eu tenho algumas histórias boas de jogadores. O primeiro, assim, é o Fabrício Gonçalves, que estava no Ceará. Hoje ele tá no Itabaiana. Foi um jogador que a gente pegou num projeto social, Caraca. né? Assim, a gente trouxe pra perto. Por exemplo, o Robert, camisa 13 da Copinha. Marcos, camisa 4. São 2 jogadores de projeto social. Amistoso, a gente, O zagueiro, né? os altão lá, que os caras duas torres gêmeas. Foi jogadores que, assim, eu fui atrás num projeto social. O Robson Jacaré já ali é outro patamar de jogador hoje. Mas também a gente viu lá atrás como começou Vinícius Ushella, entre outros que a gente sempre ajudou. O troféu do treinador parece clichê, mas não é. Você não vai ter tantos títulos na vida. Mas é muito legal quando você vê a televisão, você olha pra televisão, fala, pô, trabalhei aquele menino, contribuí em alguma coisa, ajudei em alguma coisa. E o mais importante também é ter essa troca. Por exemplo, hoje eu converso com todos eles. É de conversar de irmão mesmo. Falou, tá tudo bem? Sábado eu tava com o Jacaré. Então, assim, e ver ele dentro do campo, né? Que a gente jogou contra, né? Então, você vê ele do outro lado lá, você fala, caraca, que legal, mano. Ver essa evolução dos meninos. E você ir olhando e falando assim, pô, você tá ajudando, tá contribuindo em algo pra alguém também, é muito importante. Muito bom. Meu irmão, o melhor conselho, então, seu pra atleta que tá nessa jornada aí. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Em dezembro eu fiz um patrocinado, meu irmão. E aí a gente vai tocar em temas sensíveis, mas necessários. Eu fiz uns patrocinados para atender atletas da Copinha, ali, além dos atletas que eu já atendo. Fera, veio mais de 500 mensagens, irmão. Eu preciso de uma oportunidade, me dá uma oportunidade, me coloca num clube, etc. Então, eu e minha equipe ali, até perguntando, a gente tem um cronograma de mensagens que a gente mandava. Essa galera que queria oportunidade, irmão, eu comecei a perguntar, tá bom, mas me conta a sua situação atual. Qual clube você joga, quanto tempo você joga, você disputa algum campeonato, etc. Isso pai, tá? Pai e atletas ali, garotos. Não, eu só preciso de uma oportunidade, mas não joga em lugar nenhum, irmão. Como é que essa oportunidade vai surgir se o cara não joga numa escolinha, não joga no bairro dele, não joga num projeto para ser captado, não joga... E aí, esses caras vão falar lá na frente que o futebol é sujo e que só tem máfia, mas eles praticamente imploram para ser enganados pelos golpistas financeiros, entre outros, sabe? Porque, cara, não tem milagre. Olha, então, ó, você vai por esse caminho, assiste esse podcast aqui, procura um lugar para jogar e as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Como é que você quer uma oportunidade se você nem treinar, treina, pô? É loucura, pô, que os caras querem. Véio. Os caras querem um milagre, mas um milagre sem você trabalhar nada. Eu recebo algumas mensagens também, por exemplo, essa questão da oportunidade. O que eu falo para os meus atletas que já estão inseridos? Primeira coisa que eu vejo que é o maior erro dos atletas, eles não conhecem o mercado. Eles não conhecem o mercado. Eles querem oportunidade, mas eles não sabem quem vai gerar a oportunidade. Quem é o cara que pode gerar a oportunidade, aonde esse cara vai estar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de... Eu não sei se é vergonha, mas os jogadores, eles não têm coragem, por exemplo, de levantar e lá no clube chegar e falar assim, eu posso falar com o presidente, posso falar com alguém para me oportunizar para alguma coisa? E uma outra situação que eu vejo, jogar futebol não é difícil. Render no futebol é muito difícil. Aí o cara não faz nada, dorme pra caramba, não se cuida. Você tava falando do patrocínio da creatina aqui. Pô, é um investimento, não adianta. Não é igual antigamente. Os caras iam nas comunidades e achavam o jogador. Já foi. Agora é muito difícil você encontrar.
Hoje, você tem que se preparar e aparecer para que eles possam te ver. E eu vou falar, a captação hoje ela é gigante, irmão. Não tem nada que não seja visto. Nada nem ninguém. Os caras sabem tudo. Vídeo. Tudo, tudo, tudo. Então, pro cara querer estar lá, ele precisa de conhecer o mercado, conhecer o caminho. Nem sempre, que nem eu falo, tem moleque... isso eu posso falar porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco mais aberto a falar. Você quer jogar num grande, mas você tá num nível de um grande? Eu também acho que eu teria que estar no Palmeiras, eu teria que estar no Corinthians, mas eu tenho ciência que eu tenho que melhorar muita coisa pra chegar lá. Você vai conversar com o jogador, ele... Não, eu jogo num time grande. E ele não sabe nem o processo, ele não sabe como que é, a dificuldade que é, as renúncias que é. Então, de suma importância, o cara saber como chegar. Só querer estar lá, não adianta. O caminho, ele é grande. Ele é um caminho gigante. A primeira coisa é estar jogando em algum lugar, né, irmão? Como é que você quer uma oportunidade se você não joga nem numa escolinha, velho? Chega a ser loucura. Como que você não vai aguentar nem fisicamente, nada. Não aguenta. E hoje tem campeonato, hein? Hoje tem campeonato. Vou falar pra você. O cara que ele olha e fala assim, eu não tenho onde jogar, é mentira. É muito campeonato. Inflacionou de uma forma, irmão. 2016 eu entrei na polícia, né? No corpo de bombeiros e tal. Não existia scouting, era reduzido. Era muito, tava no início, não existia sub-10 ainda. O Palmeiras estava implantando a categoria sub-10 no campo. E era até uma promessa de eu ser captador ali, sabe? Os scoutings hoje, né? Sim. O Red Bull não era forte como é hoje. Hoje em dia, meu irmão, é igual você falou, é jogo todos os dias da semana. São inúmeros campeonatos do sub-10 ao 20, né? Paulista Cup, Copa Bull. Aqui em São Paulo, pelo menos, é... Não, é loucura. O calendário, ele é pesado. É bom pros donos de escola, os caras ficam felizes. O que o jogador ele precisa de ver é assim, todo mundo... a meta é sempre estar num grande. Só que eu falo, por exemplo, você citou Red Bull. Dá pra você citar um Mirassol, Novo Horizontino, Guarani. Tem tanto time que hoje tá muito ali bom, que a estrutura é a mesma. Você pega o Ibrachina, cara. Você pega o Ibrachina. Quando os caras vê o Ibrachina numa semifinal, nesses lugares... Eles nem imaginam o aporte financeiro que os caras têm. Os caras acham que, tipo assim, pô, Ibrachina, vontade. Cara, os caras têm estrutura. Baita estrutura. Os caras investem bem, pagam bem. Tem bons profissionais, tem boa gestão. Então, assim, às vezes o Ibrachina não vai. Vai sim. Olha os jogadores do Ibrachina. Quem não conhece os jogadores do Ibrachina? Irmão, é porque ali juntou o quê? Juntou a grana... né, que eles têm grana para aportar, eles estão na moca e eles conseguem pagar um salário para os jogadores, né? Tá bem localizado, pega os jogadores que estão saindo do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Red Bull, a primeira opção acaba se tornando eles, tal, porque se o próprio Flamengo de Guarulhos tivesse um aporte financeiro maior, também ia conseguir montar times ainda muito melhores, né? Ia dar muito mais condição, né? Então essa parte financeira também pesa no futebol, né? Na verdade é o que mais pesa. Sem dinheiro é muito difícil fazer alguma coisa. Eu falo pelo meu trabalho, assim, no Flamengo de Guarulhos. Eu trabalhei lá 21, 22, 23. Foi nos 3 anos de quartas de finais. A minha estrutura era água, bola e colete, e o campo. É verdade. Eu e meu auxiliar, o professor Rafael, só. Aí vinha uma ajuda, às vezes, de um preparador de goleiro. Aí você pega uma comissão técnica do Palmeiras Sub-20. Tem 50 profissionais cuidando, irmão. Você entendeu? O Flamengo, quando eu saí, agora eu voltei, eu já tomei um susto. Cara, hoje o garoto, ele fica no Flamengo, ele tá em casa. Alojamento bom, comida boa, academia, o campo. Se você pegar o campo hoje, nossa, o gramado tá o melhor do mundo. Mas eu vou falar pra você, o Caio Solero, o presidente do Flamengo, ele é um cara visionário. O Flamengo, ele não tinha vida. O Flamengo, ele não tinha vida. Você chegava no Flamengo, jogava e ia embora. Hoje o Flamengo, ele é das 9 da manhã até 11 horas da noite, mano. Escolinha, treino, profissional conversando, reunião, presidente trazendo gente. Hoje, sim, o menino hoje ele não pode falar que ele não tem lugar pra jogar e lugares de pessoas que estão querendo vencer e crescer. Né? Então hoje o Flamengo passa por esse momento de querer vencer e crescer. Vai precisar de dinheiro, vai precisar de mais coisas, isso é fato. Mas tem muito time nessa pegada. O menino ele fica focado em, não, eu preciso de fazer só uma avaliação no Palmeiras. Calma, vai, cara, vai em outro lugar. Começa, às vezes começar lá embaixo
vai te impulsionar muito maior do que você já querer bater lá em cima e Irmão, tomar um mas susto. mais que isso a gente falou de ser grato, o melhor lugar do mundo Onde você tá. é aonde você está, meu irmão. Exatamente. Né? Até porque o Palmeiras é muito mais fácil você chegar nos grandes clubes a convite, porque você já tem um histórico e já está competindo numa boa competição, do que peneira, né? Sim. Do que você tá lá fazendo uma peneira. Então, se você ainda não tá no estágio de ter sido visto e tá num clube grande, que você esteja em algum clube jogando, performando, melhorando, sendo grato, o melhor lugar do mundo é ali. Até o Pedro, atacante do Flamengo, ele fala, ele jogou dos 8 aos 14 anos no Flamengo. E no dia da mentira ele foi dispensado, aos 14 anos do 1º de abril. Sim. Aí ele liga pra mãe dele e fala, ó, mãe, deu ruim aqui, fui mandado embora. Ela, Pedro, para de brincar. Não, eu queria que fosse brincadeira. Beleza, aí ele é dispensado, ele fala que ele ficou procurando o clube 2 anos, irmão. Fez teste em todos os clubes da 1ª divisão e da 2ª divisão do Rio de Janeiro e ninguém quis ele. E lá no Sub-16 ele jogou num time de 3ª divisão, Duque Caxiense, se eu não me engano. Que o irmão dele jogava, ele falou, meu, ele era o cara mais grato do mundo. Sim. Porque eu fiquei 2 anos, ninguém me queria e tal. E foi lá que ele se destacou, um olheiro do Fluminense viu, levou pro Fluminense, se destacou e é o Pedro que a gente conhece. Agora, se ele ficasse só... Ele falasse assim ainda na fala dele, eu era muito mais grato lá no Duque Caxiense do que no próprio Flamengo, que eu tinha tudo, estrutura, camisa, torcida e tal. Então, para os atletas que estão assistindo aqui, o melhor lugar do mundo é aonde você está, é o clube que você está. Você vai sair, vai deixar as portas abertas, ou enfim, vai se construir enquanto ser humano também. E eu vou te falar, o que valora um clube também é o jogador. Isso eu falo muito pros meus. Olha, no meu primeiro ano de 17, assim, pra chegar nas quartas de finais, eu falava isso direto pros meninos. Primeiro, não usa o clube como um trampolim. Quem chega já querendo sair, já chega com outras intenções. Vive realmente o clube. E o mais importante também, por que o Palmeiras é grande, por que o Corinthians é grande, por que o Santos é grande? Todos esses times tiveram pessoas que queriam ser grande. Então o moleque tá no Flamengo de Guarulhos, eu falo pra ele, meu atleta, fala, ó, você tá no Flamengo de Guarulhos, você tem que fazer o Flamengo ser grande. E é com o seu comportamento, com a sua dedicação, com o seu dia a dia. Então, primeiro seja grande, pra estar no grande, né? Seja grande onde você estiver. Como você falou, onde você estiver, o lugar que você estiver, seja grande. Porque o ambiente, na verdade, quem faz somos nós. Pô, a gente falando assim, a gente veio da periferia, hoje a gente tá em Alphaville. Nós estamos inseridos no ambiente, com o que nós somos. E o atleta, às vezes, ele esquece isso. Ele quer estar eu vou ser visto em tal jogo, então... Não. Os caras já sabem quem você é, geralmente. Acontece ao natural, né, Exatamente. Vai acontecer naturalmente, porque você vai entregar sempre o seu melhor, super valorizando o clube que você tá, e aí as coisas acontecem. Aí você tem uma ligação, por exemplo, pra mim ou pra um presidente, falou, e o jogador tal? Pode levar. Porque você sabe que você tá mandando pra frente algo bom. E o futebol é feito de pessoas, né, irmão? Sim. Se você já sai ingrato com as pessoas que você tá trabalhando aqui, é o que você falou, alguém vai ligar lá pro presidente e tal. Porque a mentalidade de um captador de empresário ou captador de clube grande vai falar, pô, se com as condições que ele tem hoje, ele tá conseguindo performar, imagina ele indo para umas condições melhores ainda de um clube grande, estrutura, nutricionista, coisas melhores, mais profissionais, scouts, etc. Então, é isso, né? Deixar as portas abertas. Ó, pra você ver, o Robson Jacaré, ele foi numa situação dessa. O Robson, ele veio pelo Flamengo no Sub-20. E aí... Ele já veio mais tarde? Não, ele não era 17? Ele é 17, a primeira vez que ele teve no Flamengo, ele tava no Sub-20, na Copinha. E ele não jogou nenhum jogo. Aí o presidente falou, pô, ele é Sub-17. Quando eu olhei o tamanho, né, ele sempre já foi mais... Assim, ele é maior, né? Mais forte. Falei, não é possível. Falei, desce, vai jogar comigo. Aí ele ficou entre 20 e 17. 20 e 17. Eu falei, mano, fica aqui no 17 comigo. Você vai performar. Ele fez um baita campeonato sub-17, era o nosso capitão. E aí, os caras do Palmeiras têm amizade com alguns. Não vou falar nome por... Mas e aí, Alisson? Você crava o jogador? Eu falei, se ele fez isso daqui, nas condições que ele tá hoje... Quando ele pegar as condições de vocês aí, ele vai voar e aí não é mais segredo ver o que tá acontecendo com ele hoje. Tá jogando muito de volante. Jogando muito. Ou de volante, de zagueiro. Tá acostumado ele no Flamengo, comigo ele era volante, né? De volante.
Porque a técnica dele sempre foi apurada. E eu gostava ele de volante, pô. Eu vi agora uma entrevista dele que ele... Não, agora o negócio é ser zagueiro. Então, assim, é um jogador que eu não tive nem medo. Fabrício, quando os caras do Ceará, Enzo Lodovico, Shella, o Japo. O Japo é um jogador que você não conhece, mas quando os caras perguntam, eu não tenho medo de falar. Falar, ó, esse aqui precisa de melhorar isso, mas, assim, é muito importante que o atleta consiga passar também pro treinador que ele vai embora, mas ele vai continuar fazendo as coisas corretas. Né? Pra você não queimar cartucho, não fazer as coisas erradas. Muito bem, meu irmão. Ó, bora lá, né? Momento autógrafo. Assinar aqui. Eu assinei contrato recente com a editora. Você vai assinar a bola de milhões aqui. Rapaz. Quase ninguém importante assinou essa bola aí. Essa Agora vai ficar tá... mais importante ainda agora, ó. Essa daqui tá com uns nomes fortes. Acho que tem mais de 40 jogadores aí, velho. Não dá mais pra contar. Irmão, muito feliz de te receber no Resenha com o Hilário. Para encerrar, eu quero que você fale do pilar mental, irmão, que inclusive é o nome do meu livro, o pilar mental do esporte. O quanto que você vê que o comportamento e o pilar mental interfere hoje na vida do jogador profissional e de base. E o pilar mental também para pais, viu? Porque vai ter um episódio, tem um capítulo do livro que é voltado para pais de atletas, né? Pais no geral, que é os vínculos psicológicos que uma criança, um filho tem de necessidade com o pai, mas como é que você vê o pilar mental? A gente falou aqui e, se Deus quiser, você vai estar aqui próximo, aqui no lançamento na Livraria Travessa do Shopping Guatemi, Alphaville. Deus quiser. Cara, você falando, tem vários pilares, né? A gente precisa de elencar algumas, mas eu vou tentar em uma situação te passar para você. Mas para mim, eu acho que o primeiro pilar que tem que ter, e eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo, principalmente quando eu converso com treinadores, é a educação. Eu vejo que, eu não sei o que aconteceu com o mundo, mas você não chega mais aqueles jogadores assim na frequência de bom dia, boa tarde, boa noite, educado, entender as coisas. Hoje a maioria, não sei, mas eu vejo que esse é o mesmo sentimento dos treinadores. Os meninos, eles te olham como um produto. Eles olham o clube como um produto. A educação, ela já não te permite isso. Ela te permite ver as pessoas como realmente elas são. E o que elas podem te ajudar, ou às vezes a mesma pessoa querendo te atrapalhar. Você tendo uma educação, eu falo até por casos, por exemplo. Já teve meninos de eu chegar e querer falar assim, não, você tá errado, é isso, isso, isso. E numa educação, o menino olha pra mim, pô, professor, obrigado pelo feedback, tá? Eu vou procurar melhorar assim. Você muda totalmente o conceito. Você passa a querer melhorar o menino, querer ajudar ele. Então hoje pra mim, você vai elencar vários. Seu livro a gente sabe da gama que vai ter. Vou fazer questão de ler. Mas se eu pudesse falar algo pra essa sociedade, pros jogadores, o mínimo da educação. Né? Eu sei que envolve dinheiro no futebol, envolve caráter, envolve... A gente sabe, se eu vejo você bate contra pra caramba esses caras safados que tem no futebol, a gente sabe que tem. Mas eu acho que se tiver mais gente educada, as coisas vão fluir muito mais e aí vai quebrar a perna desses caras que vêm fazendo as coisas erradas. E por mais que o futebol seja produto, ele é feito de pessoas, Sim. pô. É um organismo como qualquer outro, né? Sim. E desses caras safados tem cara indo pra cadeia, inclusive, irmão. Não, e vai mais. A gente sabe que nesse meio que a gente tá, não dá pra generalizar, mas tem bastante gente ruim também. Tem muita gente que, na verdade, não é do futebol, porque quando você conversa com alguém que é do futebol, Todo leve. mundo se conhece. É leve, irmão, é gostoso, pequeno. você bate, troca ideia, você dá uma ideia, ele já dá outra, flui. No olho, eu acho que a gente tem isso também, no olho você sabe quando é um picareta, quando o cara ele é um aproveitador do futebol. Só que Deus e o futebol vai encaminhar essas pessoas para onde elas têm que ir também, e é muito importante a gente estar em cima também. Sempre sendo firme para que elas venham cada vez mais olhar e falar, ó, ali não dá para ir, porque tem gente séria ali. E onde eles veem que tem pessoas sérias marcando território, eles correm, irmão. Eles não vão nem perto. Porque vem algumas propostas. Irmão, não sei o quê. Aí quando o cara vê, tipo, acho que vê o meu Instagram. O cara vem, você trabalha com futebol? Tem uma proposta pra te fazer. Eu falei, pô, vamos. Quando você quer? Vamos tomar um café, vamos. Aí o cara vê, começa a me seguir, vê as coisas que eu produzo, o cara some, cara. Sim. Não, mas isso é natural. E é até bom. Até parabenizo, eu vejo lá as postagens lá.
É muito importante as pessoas que fazem coisa errada também. Aliás, é muito importante vocês que fazem algumas coisas erradas no meio do futebol entender que tá todo mundo de olho. Que todo mundo sabe quem é você, tá? Que tá todo mundo de olho. Vai achando que tem algum besta. Tá todo mundo de olho e assim, no momento certo, a própria palavra de Deus diz, né? Não há mal que dure para sempre, pô. E nada vai ficar encoberto. Nada. Sempre vai O aparecer. que você planta, você colhe. Exatamente. De Deus não se zomba, viu? Exatamente. Quando você menos esperar, a polícia tá aí pra te pegar. O assunto é sério, mas terminou leve. Esse foi o Resenha com o Hilário de hoje. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Acompanha nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, que vai chover de cortes maravilhosos aqui, feito com meu amigo de infância, professor hoje, referência, paizão. Por isso que você está sentado aqui, meu irmão. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Que Deus te honre, que você aprenda, evolua cada dia mais e que Deus te coloque em grandes lugares para você ser luz por onde passar, levando educação para esses atletas, por mais que é um produto, futebol, mas é feito de ser humano. E é isso. Valeu? Obrigadão, que Deus abençoe também. Tô feliz demais por estar aqui, ver um irmão meu vencendo na vida. Agradecer a todo mundo que vai assistir, todo mundo que faz parte pra gente estar aqui. Mandar um abraço ao meu filho Caleb, né? Já postei um videozinho hoje, já tava batendo de esquerda, canhotinho, vamos ver se vai dar certo. Esses dias eu vi um vídeo, o cara recém-nascido, assim, jogando a bola no... Cara, chutou de esquerda. O cara já foi o pai de menino, já fica felizão. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Que precisar de mim, pode contar, tá? E um abraço pros meus atletas, senão eles vão ficar tudo bravo depois, né? Botar os homens pra assistir, A gente pô. volta dia 23 de fevereiro com o Flamengo de Guarulhos novamente. A gente vai remontar um time. Então a gente já tem a base, essa base que também na Copinha a gente mantém. A gente vai atrás de jogadores, vai abrir oportunidades, avaliações, principalmente para os jogadores de Guarulhos. Essa é a minha função. E como eu sempre falo, no final Deus sempre traz os jogadores certos no meu trabalho. Se Deus quiser, vai ser um ano produtivo e abençoado. Amém, meu irmão. Todo sucesso do mundo. Valeu, você que é inscrito aqui do canal. Seja sempre muito bem-vindo aqui para resenhar com o Hilário e seus convidados. Ó, sabedoria que vem de Deus e em breve o livro. Talvez quando você assistir isso aqui já vai ter o link do livro aqui para você comprar nas livrarias ou na Amazon ou nos e-commerces da vida aí. Fechou? Vou deixar o link também da creatina aqui com cupom de desconto de 10%, resenha 10, você tem que colocar na hora de comprar. E é isso. Valeu, até a próxima resenha. Valeu!